Pessoal, então, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Matheus Vil, trabalho na Neoway já há 8 anos. A Neoway, para quem não conhece, é uma empresa de Big Data Analytics. A gente ajuda os nossos clientes com tomada de decisão, né? Como que a gente faz isso? A gente tem diversos scraps, bots, que eles fazem crawler de fontes públicas. Então, por exemplo, a gente vai ter crawler de portais de transparência, de portais da Receita Federal, por exemplo, que vão parsear as informações que estão lá dentro. Então, a gente vai pegar um site público, criar um bot que vai começar a parsear essa informação, esse HTML, e mandar essa informação para um fluxo de dados. Esse fluxo de dados vai ser responsável por fazer todos os tratamentos, integrações e normalizar essas fontes. E disponibilizar esses dados para os segmentos de analytics, para os times de analytics aqui, para que eles possam criar modelos, criar features, e também para a área das aplicações, onde a gente vai ter diversas aplicações que vão conseguir extrair conhecimento desses dados, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a aplicação da esquerda, né? Tipo, dá para ver o search, que ele mostra todos aqueles dados que foram coletados em uma visão mais analítica, onde a gente consegue, por exemplo, ter 54 milhões 54 milhões de empresas que a gente já coletou do Brasil, então a gente tem toda a base de empresas, com mais de 26 milhões de empresas ativas, e a gente consegue ter mais de 1.000 variáveis de uma empresa para conseguir fazer toda a análise em cima dessa empresa, né? E aí, ali dentro desse aplicativo, a gente consegue fazer a análise de estatísticas e, por exemplo, ajudar os nossos clientes a encontrar prospecção. Então, quando a gente atua num pilar de sales e marketing, por exemplo, a gente tem alguns casos de uso onde o nosso cliente ele vem com uma base de clientes dele e a gente faz toda a segmentação para encontrar clientes similares, que têm as mesmas variáveis, que se encontram no mesmo cluster, para a gente conseguir fazer essa recomendação. E nesse outro aplicativo que a gente tem, que chama Pathfinder, a gente consegue utilizar uma base de grafo para fazer uma análise de grafo e conseguir descobrir, por exemplo, um grupo econômico. O que é um grupo econômico? A gente consegue pegar as empresas, pegar, por exemplo, a Neoway, encontrar os sócios da Neoway, encontrar as empresas dos sócios da Neoway, os sócios das empresas da Neoway e assim por diante, e criar esse emaranhado de nodos e vértices ali que se conectam, e a gente consegue extrair conhecimento disso, consegue visualizar aquela empresa como um grupo como um todo. Isso é muito relevante para os cenários de risco e compliance, por exemplo, e de detecção de fraude. Mas o nosso foco aqui não é falar sobre a Neoway, é falar sobre o fluxo de dados que a gente criou lá dentro. Foi. E esse fluxo de dados, né? Então, entrando aqui dentro, primeiramente, ele é 100% criado em Go. Então, todos os microserviços que a gente tem aqui dentro, eles são criados em Go, Golang. E eu queria explicar um pouquinho mais sobre como que ele funciona, né? Então, entrando a fundo aqui dentro dele. Então, a gente pega os nossos bots, então os crawlers, e eles vão parsear aquela fonte, vão identificar o HTML, um PDF, um arquivo qualquer, e vão conseguir extrair e gerar documentos JSON, que vão ser o que a gente chama de output, que é dado aquele bot, a informação que ele parseou o mais simples possível, o mais cru, o mais perto da fonte possível, é a informação que a gente chama de output. Depois desse primeiro step dentro do nosso pipeline de dados, ele vai passar por uma etapa de dados tratados, né, que é o treated. Então, ele vai passar por aquela série de tratamentos que eu comentei. Então, a gente vai ter limpeza de caracteres, normalização, enriquecimento de documento. Por exemplo, a gente tem uma base de pessoas de empresa, a gente consegue identificar que aquela pessoa ela tem um nome único na base, então a gente consegue associar um CPF, um CNPJ. A gente vai ter toda a etapa de geocode também ali dentro. Para depois a gente ter mais um estágio, que é o estágio da entidade. A estágio da entidade, ele é basicamente um golden record. É o dado mais atualizado e mais completo possível, onde a gente faz junção de fontes. Então, vou dar um exemplo. Imagina que a gente quer coletar informações sobre o quadro societário das empresas. O quadro societário das empresas está disponível em mais de uma fonte. Então, nessa etapa que a gente vai fazer regras de merge, para identificar que, por exemplo, uma determinada fonte tem um dado que é mais atual que outra, e a gente fazer a junção desses atributos e conectar eles. Show. Então, esses são os steps do fluxo de dados, né? Quando a gente... para explicar um pouco sobre esse fluxo de dados, a gente precisa voltar um pouquinho
e entender um pouco como a Nelway também é estruturada. A gente tem uma divisão lá, que a gente divide os times em colmeia de solução, e ali a gente vai ter times voltados para produto, que é o vermelho, e times voltados para serviço. O que são esses times de serviço? São times que criam soluções customizadas para um cliente. Então, isso vai formar a camada das colmeias de solução, dos times de solução. E a gente vai ter um segmento que são os times de plataforma. Por que eu trouxe esse ponto? Porque esse é uma informação muito importante, porque eu vou explicar na sequência, que é de entender que tem alguns times que eles focam em criar uma arquitetura, um serviço, para facilitar o trabalho das colmeias de solução. Tá? Então, quando a gente, com esse pensamento de criar uma facilidade de desenvolvimento para os times de solução, a gente começou a pensar um pouco sobre a arquitetura de como que a gente criava uma camada que facilitasse o desenvolvimento desses fluxos de ingestão de bots. Então, esse fluxo de ingestão de dados. E com base nisso, a gente começou a procurar um pouco sobre como que a gente criava uma camada que fosse cada vez mais simples. E a gente chegou e criou uma linguagem de programação de propósito específico, que ela é interpretada em Go também, que até a gente se baseou muito nesse livro, que eu recomendo muito ler. É um retorno para quem teve na faculdade aula de compiladores e sofreu bastante voltar para esse mundo, mas é super legal, ele é super intuitivo e ele é realmente bem descritivo, tu consegue... ele te ensina realmente como criar uma linguagem interpretada. Tá? Aqui tem um exemplozinho de como ela funciona, só com alguns statements dela, mas basicamente o nosso objetivo com ela é criar uma camada para os times que eles consigam ter um isolamento e segurança da arquitetura, que eles precisem conhecer menos peças para conseguir facilitar esse desenvolvimento. Tá? Então, agora eu vou explicar um pouquinho de como que a gente criou essa DPL. Que é essa linguagem. Ali tem uma estrutura de como o código é organizado, mas a primeira etapa de criar uma linguagem de programação é o design dela. Então, a gente precisa começar a pensar sobre como que a gente vai fazer o design para que seja fácil para o desenvolvedor entender e utilizar ela no dia a dia para facilitar, visto que a gente quer criar uma camada para cada vez ficar mais fácil o desenvolvimento de fluxo de dados. Então, a gente começou pela definição dos tokens, de como que vai funcionar essa linguagem. Então, aqui tem um exemplinho de como que a gente define essas keywords ali da linguagem. Depois disso, a gente vai passar por uma análise léxica, que é basicamente a gente ler o programa e começar a identificar cada caractere e começar a identificar que token que aquele caractere está referenciando. Então, beleza, começamos a ler as letrinhas ali no programa e fazendo a análise e definindo tokens que a gente está obtendo ali no nosso programa. Aqui tem um exemplinho ali de um forzinho que ele faz para pegar cada letra e identificar. Tá? Depois eu vou disponibilizar esses slides, caso não tenha ficado muito bom de visualizar de longe, aí eu não sei como é que está, mas para conseguir ver ali, mas é só um exemplo que elucida um pouco isso. Tá? E depois da análise léxica, então, a gente precisa identificar dos tokens. A gente vai precisar fazer um parser desses tokens. Então, a gente vai pegar esses tokens e começar a identificar que esses tokens eles têm alguma sequência. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação de adição, de add, eu preciso saber que eu vou ter uma palavra reservada a add com uma outra palavra que é um identificador, que é o identificador que eu vou adicionar, por exemplo, um valor, ou um valor específico mesmo, uma string, um inteiro. E, para isso, eu vou fazer o parser desses tokens e criando o que a gente chama de AST, que é uma Abstract Syntax Tree, que é basicamente uma estrutura de dados onde eu vou conseguir armazenar os meus tokens e conseguir conectar eles e conseguir ter toda a informação de cada um dessas estruturas de dados para que depois a gente consiga fazer uma etapa de evaluate, que é a última etapa do interpretador, que eu realmente vou pegar o meu programa, vou pegar a árvore e vou fazer o evaluate dos dados para obter o resultado final. Então, relembrando o passo a passo, né? Definimos os tokens da linguagem, como que a linguagem vai funcionar, palavras reservadas, fizemos análise léxica, identificamos ali o que é cada token dentro daquela stringzinha que veio dentro do arquivo, fizemos o parser da informação, definimos a AST com a estrutura de dados, e depois a gente vai pegar essa AST
e vai fazer o evaluate para realmente obter o dado em si. Por que a gente, voltando daí, para mostrar isso no fluxo de dados, né? Então, a gente criou uma camada de serviço de plataforma que ele habilita que o desenvolvedor ele possa, com essa linguagem, fazer o fluxo cada vez mais fácil de integração dos dados. Então, ele não precisa agora conhecer sobre todas as minúcias que tem dentro do tratamento. Ele pode ir lá e adicionar novos tratamentos, adicionar nova sintaxe na linguagem para facilitar o trabalho dele, mas ele já trabalha num nível de plataforma, num nível de serviço ali que vai abstrair muita coisa para ele. Então, a gente hoje tem centenas de bots, muitos fluxos de integração ali, algumas dezenas, e bilhões de dados sendo gerados através desse fluxo, né? Então, os bots produzindo esses dados, esse fluxo configurando todo o flow. Isso é extremamente importante para a gente conseguir dar uma vazão, porque cada vez mais para a gente, quanto mais fontes, melhor. Porque a gente tem mais dados, mais variáveis que o desenvolvedor vai poder utilizar no modelo e criar um modelo para fornecer para os nossos clientes. Mas beleza, habilitamos esses times de trabalhar com esses dados, estamos produzindo milhões de dados, e como que os times da camada de solução vão conseguir criar produtos, modelos para entregar para o cliente final, né? A gente tinha alguns problemas, né? Relacionado por exemplo, como que dado que eu tenho dentro da Neoway? Quais são os dados que eu tenho dentro da Neoway? A gente tem mais de 1000 variáveis só de empresa. Quais são esses dados? Aonde estão esses dados? Provavelmente vocês têm alguns problemas semelhantes, assim, de repente, dentro da empresa que vocês trabalham. Como que eu aposto que alguém já passou por um problema assim, preciso fazer um relatório X, aonde que está essa informação, onde que esse dado está, né? Então, a gente tinha muito esses problemas, e o time de Analytics também sofria muito pela nossa arquitetura de como que ele ia obter o dado para conseguir criar um modelo, sendo que a gente não tinha um bom storage para que ele conseguisse trabalhar com essas informações. E aí a gente voltou para a literatura, começou a entender um pouco mais, fez algumas pesquisas sobre como que as pessoas estavam resolvendo isso, como que os desenvolvedores ao redor do mundo estavam resolvendo esse problema. A gente caiu em 3 principais links, que eu acho que são muito bons. Até eu botei aqui na apresentação, eu disponibilizo, mas o primeiro é um post do Martin Fowler de Evolutionary Database Design, que ele fala como que um dado ele evolui ao longo do tempo. Então, tem que entender que dados eles são dinâmicos. Então, hoje eu tenho uma estrutura de dado, amanhã pode surgir uma alteração e eu criar um campo novo, alterar algum tipo. Isso acontece. Ele faz o post dele muito voltado para banco de dados, mas um banco de dados nada mais é do que uma estrutura que armazena dados. Então, vai funcionar para qualquer tipo de dados, seja ele relacional, não relacional, ou de qualquer outro tipo. Um post sobre Data Lake, sobre como é organizado Data Lake, também do Martin Fowler, e um post uma tripla de posts do Spotify que conta a jornada dele para a cloud, de quando eles estavam migrando para Google Cloud, e como que eles fizeram esse event delivery dele, como que eles fizeram esse fluxo de dados. Porque eles precisavam migrar acho que eles estavam na AWS, foram para a Google Cloud, eles queriam utilizar o PubSub. Eles contam um pouco dessa jornada de como que funciona cada microserviço dentro do Spotify, como que ele se comunica através desses eventos. Então, a gente, beleza, encontrou a literatura do que a gente precisava entender melhor e quais são os grandes elementos que estão por trás do que a gente precisava construir para habilitar aqueles times de camada de solução ali na Neoway. Opa! Show. E aí a gente chegou em 3 grandes elementos. O primeiro deles é o Schema Manager. O que é um Schema Manager? É um gerenciador de um catálogo de esquemas. Então, eu preciso ter um local que seja um repositório único, que tenha todos os esquemas dos dados da minha empresa. Então, eu consigo catalogar todas as informações que eu preciso. Além disso, ele permite que eu consiga utilizar esses esquemas para fazer uma validação do meu dado, né? Sempre que eu tenho um dado, eu produzo, nada garante que eu tenha um esquema que valide com ele. Eu posso ter algum bug no meu sistema, por exemplo, e escrever algo que não bate com a informação que eu gostaria. Nessa camada de Schema Manager existem alguns padrões de mercado utilizado. JSON Schema é um, Avro e Parquet. Basicamente, como eu defino o dado. O esquema é basicamente a definição do dado. Um dado ele tem um atributo do tipo, nome do tipo string, idade do tipo inteiro, por exemplo. E depois a gente se deparou com um segundo
item que é o Event Stream, né? Então a gente precisaria ter um broker de mensageria dentro da organização, um único local onde a gente conseguisse trocar mensagens, e importante porque a gente queria criar um Event Stream, a gente queria que todo o nosso fluxo de dados, todos os serviços, eles começassem a trocar mensagens através de evento. Então tudo agora é um evento, qualquer dado produzido é um evento. Essa era uma mentalidade que a gente gostaria de ter. Então, fazendo isso de forma assíncrona, né? Então uma comunicação de forma assíncrona, e permitindo que a gente conseguisse, de uma forma fácil, compartilhar esses dados entre os times. Então, a gente tivesse um único local, todos os dados lá registrados, tivesse um padrão para produzir dados e consumir dados e compartilhar esses dados dentro da empresa. E, por último, o Data Lake, que é basicamente um repositório de baixo custo, né, um blob storage, que aí a gente vai se deparar em cada cloud com um, né, o Google Cloud tem a Google Cloud Storage, o GCS, na Amazon a gente tem o S3, cada cloud tem um blob storage diferente, que é um storage lento de baixo custo para armazenamento de dados. E a gente conseguisse ter num único local nesse Data Lake esses repositórios organizados e catalogados. Tá? Beleza, então chegamos num ponto onde a gente sabia os elementos que a gente precisava, já tinha validado através da literatura que fazia sentido, e veio a grande dúvida de praticamente todo desenvolvedor quando ele vai desenvolver alguma coisa. Vamos fazer do zero, vamos pegar uma ferramenta pronta no mercado que alguém utiliza e está tudo certo. Daí a gente começou a avaliar muito sobre o que a gente ia precisar e qual era o custo. Né? É importante. Isso aqui não tem resposta certa, eu acho que cada caso é um caso, então não tem a decisão que a NOI tomou, não necessariamente é a decisão que outra empresa deveria tomar, dependendo do cenário, é um caso de uso muito específico. Mas a gente avaliou muito o custo de aprendizado da ferramenta, como que a gente aprender e lidar com ela, monitoramento, lock-in, se ia ter algum lock-in com alguma cloud, porque a gente tem até um histórico, que até recomendo quem quiser olhar no Gênesis, no NeoLabs Tech, no blog, a gente explica um pouco sobre uma ferramenta que a gente tem e a nossa sequência de clouds que a gente mudou aí na história. Então, a gente não queria ter lock-in de cloud, porque não era algo muito legal. O custo também é algo muito relevante, a gente está falando de bilhões de dados sendo gerados o tempo todo. Storage é algo caro, então não seria algo legal ter um custo elevado, era importante levar isso em consideração. E a gente optou por construir a nossa. Então, ao invés de usar outras ferramentas. Tudo bem, não, usar outras ferramentas também daria certo e seria outra forma, mas essa foi a nossa decisão baseada no que a gente levantou de ponto anterior. Tá? E para isso a gente chegou nessa seguinte arquitetura, que é basicamente um serviço que é o gestor de esquema, que ele vai gerenciar todos os esquemas, salvar todos os esquemas ali dentro e persistir isso. Um broker de mensagem, então todo o serviço lá ele também mandaria o dado para esse broker, para o Kafka, que a gente optou em escolher ele. Um serviço que a gente também fez igual, que era responsável, que é o Flow, que é responsável só por mandar o dado para o Data Lake, então por persistir ali no storage. E o Google Cloud Storage, como a gente estava na GCP, foi o Blob Storage que a gente acabou optando por escolher. Tá? Falando agora um pouquinho só sobre o primeiro serviço lá, o Schema Manager. Quando a gente precisa falar sobre Schema Manager, a gente precisa entender, putz, eu quero salvar um dado, um esquema nesse meu catálogo. Né? O primeiro ponto que a gente precisa definir é qual padrão que a gente vai utilizar ali. Eu falei antes sobre o JSON Schema, Avro, Parquet. A gente optou em usar um JSON Schema. Teve um único motivo. Todo o nosso pipeline já transitava JSON. Não faria sentido a gente utilizar o Avro, Parquet, porque eles acabam transformando o teu dado num dado binário. E isso acaba sendo ia acabar tendo uma retrocompatibilidade complexa de fazer com todos os outros serviços, ia ser difícil de implantar. Então, por esse motivo, a gente acabou escolhendo JSON Schema. JSON Schema é basicamente um padrão de como declarar o teu esquema. Então, depois eu vou mostrar um exemplinho dele. Um outro ponto que é importantíssimo no Schema Manager é tu ter imutabilidade. O esquema que tu registrar ali dentro, ele é daquele tipo, aquele esquema que eu cadastrei, ele não vai mudar mais a partir do momento que eu registrei. Ele pode evoluir, e aí se ele evoluir, porque o dado ele vai mudar, ele tem que evoluir de uma seguinte forma, ele tem que ser backward compatível. Ele não pode quebrar o consumidor. Então, eu preciso fazer alterações com que o meu consumidor nunca vai sofrer. Então, eu vou pegar e vou fazer alterações que eu
Eu não posso, por exemplo, remover um atributo, que o meu consumidor vai quebrar por causa disso, e eu não posso também mudar um tipo de um atributo. Eu não posso pegar um campo que é inteiro e virar uma string do nada, né? Então, essa é uma outra regra extremamente importante. Então, se eu quiser mudar algo, eu tenho que criar um campo novo, ou eu vou registrar um outro esquema com outro nome. Show. Para fazer o Schema Manager e registrar aquele padrão, a gente acabou utilizando essa lib Go.json Schema, que ela é bem intuitiva, né? Para trabalhar com Go ali, basicamente eu defino, então ali dá para ver, ó, o properties, basicamente o JSON Schema é aquele textinho ali, aquele string que está declarado. Então eu tenho um properties ali, eu digo que é um tipo objeto, dentro eu tenho 3 campos, que é o nome, que é do tipo string, salário, que é do tipo numérico, e um contador, que é do tipo inteiro. Então eu declarei aquele esquema usando JSON Schema, basicamente isso. E depois eu vou usar a lib para converter isso num JSON Schema válido mesmo, e validar mesmo se eu estou escrevendo o JSON Schema corretamente, né? Show. Então, quando o meu serviço lá, produtor de mensagem, ele quiser mandar uma mensagem, ele vai precisar criar esse esquema daquela forma, e ele vai mandar esse esquema para uma API do meu Schema Manager. E essa API a gente criou com uma seguinte boa prática ali, que é definir que o nome do esquema seja feito através de um subject, que a gente chama, que é basicamente a concatenação de 3 campos, que é o tipo do dado é aquela fase, que eu expliquei anteriormente, o provedor, se é um time A, um time B, um parceiro, qualquer outro dado, e o nome do meu esquema. Então, concatenando esses 3 campos, eu tenho o subject, que é o nome daquele meu esquema. A partir desse momento, o serviço ele manda essa requisição para a API, o serviço de Schema Manager vai validar o esquema, vai garantir a imutabilidade e o backward compatível, e vai receber de volta um identificador que é único. Então, ele vai fazer a requisição e vai retornar esse identificador. Ali ele volta um ID 1, basicamente. Então, cada vez que eu for chamar aquela API, se eu mandar o mesmo subject, eu preciso que ele garante o backward compatível e ele vai adicionar um novo identificador para ele. Show. Beleza, registramos o nosso esquema. Então, o nosso serviço agora registrou já o esquema. Próximo passo, o serviço precisa produzir dados. Então, eu vou pegar aquele meu identificador, vou passar isso para o Kafka no header e vou mandar a mensagem num tópico com o mesmo nome do esquema, do subject. Isso é importante para começar a manter uma linhagem dos dados. Então, eu tenho um esquema que tem exatamente o mesmo tópico e eu consigo ter uma rastreabilidade, uma linhagem de por onde o dado e como eu acesso ele em diversas partes do meu sistema. Para isso, a gente utilizou, para comunicar com o Kafka ali em Go, a gente utilizou a lib do Shopify, Sarama. Não tem eu lembro que quando a gente estava buscando sobre isso, foi bem complexo de achar uma lib, porque tinha várias opções, não tinha uma que fosse muito legal, e o pessoal estava começando ainda a implementar a parte de consumer group no Kafka, isso faz tempo. E a do Shopify na época era melhor, talvez tenha outras hoje, tá? A lib do Kafka ali, do Shopify, então basicamente, o Sarama, a gente precisa declarar um produtor, então configuro ele ali, esse produtor ele vai pegar e vai mandar uma mensagem, eu vou definir o tópico, vou concatenar essa mensagem, mandar no header aquele meu esquema ID e startar um producer que vai ficar mandando aquela mensagem o tempo todo. Sei que para vocês, pelo visto, pelo que eu estou vendo, a resolução não está tão boa. Mas basicamente é isso que ele faz. Ele pega, define, cria um struct ali do objeto, define ele e com aquele textinho, com aquele body, eu fico mandando no send message usando o Kafka, tá? Show. E agora, por último, o Data Lake, né? Então, eu precisava mandar, a gente já registrou o esquema, então a gente tem um esquema cadastrado e a gente está produzindo dados no Kafka. Então, eu tenho um esquema registrado com subject, um tópico registrado com o mesmo nome de subject, eu tenho um padrão ali. E agora eu vou começar a pegar as mensagens e persistir eles no Data Lake. Esse serviço que é o Flow, que a gente criou, ele basicamente faz o seguinte, primeira coisa quando ele sobe, ele fala com o Schema Manager, ele fala, Schema Manager, me dá todos os esquemas que tu tem aí dentro.
ele vai receber todos os esquemas cadastrados, e para cada esquema, ele vai pegar e vai consumir, vai ler do tópico dele, subject é o mesmo, o nome do tópico, e vai começar a ler essas mensagens. E conforme ele começar a ler essas mensagens, ele vai startar duas gorrotinas ali que vai ficar monitorando. Uma o tempo e outra o tamanho do buffer que eu vou ter em memória ali para fechar o arquivo e persistir dentro do Data Lake. Então, basicamente, isso que o Flow faz. E, novamente, usamos aí a lib do Sarama. A lib do Sarama, a primeira coisa que precisa fazer é implementar um consumer handler dele, que ele tem 3 métodos. O primeiro é setup, stop, cleanup e consume claim. O consume claim é o mais importante, que é onde vai estar a mensagem, onde a gente vai receber a mensagem. O que a gente faz ali nesse consume claim? A gente pega uma mensagem, cria ela, cria um struct com essa mensagem e a gente joga ele dentro de um channel, para que no próximo step a gente consiga ficar lendo esse channel, essas mensagens dentro desse channel, implemente consume handler, né? E a gente vai startar uma gorrotina que vai ficar lendo essas mensagens e vai executar todo o processo. Então, esse é o trabalho ali com a lib, é bem simples de usar. E no Kafka, ele tem um conceito de consumer group. O consumer group nada mais é do que o Kafka guarda o teu estado. Então, tu consegue startar vários serviços que vão começar a consumir aquele dado, e o offset, que é como o Kafka chama o ponteiro que ele vai caminhando dentro do tópico no Kafka, quem faz o gerenciamento dele é o Kafka. Então, quando tu cria um consumer group para fazer o consumo desses dados, o Kafka fica gerenciando para ti. Então, tu pode criar várias réplicas utilizando o mesmo nome de consumer group, que ele vai fazer essa identificação e vai gerenciar o estado para ti. E aí, por último, todo mundo pode produzir os dados lá no tópico do Kafka, né? Quem garante que o dado que foi produzido está batendo com o esquema? Então, a gente faz de novo a leitura do esquema que a gente recebeu e valida com o dado para ver se esse esquema está batendo realmente com o dado que a gente esperou. E aí valida isso e vai para a etapa de envio desse dado para o bucket, que aí é aquela parte onde a gente starta basicamente um loop ali que fica olhando, ora para um ticker, que vai ter X tempo configurado, que a cada X tempo ele vai fechar o arquivo e salvar no storage, ou que vai ficando o tamanho do buffer, para ver se o tamanho do buffer é o definido para ele fechar esse arquivo. Depois que ele fecha esse arquivo, ele vai fazer o trabalho de mandar e utilizar a lib do Google, do Storage, que basicamente é a lib que conversa com o GCS, Google Cloud Storage, para criar o bucket e persistir esse dado usando um writer ali, tá? E importante ali, que é um item que a gente acaba adicionando e tendo muita relação com a visão de plataforma, a gente passa como parâmetro na hora de criar o bucket, o requester pay. Isso é uma funcionalidade que tu fala pro bucket que o consumo do dado naquele bucket, quem vai pagar é o consumidor. Então, se eu tenho um outro time que vai utilizar o Data Lake, essa flag está ativa, a service account daquele bucket do outro time é que vai receber a conta. Então, pensando como plataforma, isso é legal, porque a gente faz um serviço, cria a produção ali dos dados, mas o consumo a gente passa a continha para cada um pagar no seu projeto dentro da cloud. Show de bola. E aí, no final, basicamente, a gente vê a interface do Google Cloud Storage com os buckets criados. Eu mutei aqui porque é por questões de segurança. E, basicamente, essa é a arquitetura de event stream que a gente fez. Então, a gente tem o serviço, registrou o esquema, mandou os dados para o Kafka, o Flow vai lá e começa a ler esses esquemas e ler esses dados e mandar para o Lake. Essa mesma estrutura, ela permite com que eu adicione qualquer outro engine, qualquer outra capability que a gente chama ali do lado. Então, por exemplo, esse serviço, hoje ele já manda dados também para o BigQuery, para o Postgres, para o Elasticsearch. Então, a gente consegue modificar e criar qualquer engine ali dentro. Isso é importante porque dá uma escalabilidade de engine, de banco de dados incrível. Por exemplo, hoje eu estou usando o BigQuery. Se amanhã eu quiser usar uma outra tecnologia, eu altero o Flow, que é o serviço ali para enviar, para que o output dele não seja mais o Data Lake ou o Elasticsearch, e seja uma outra engine que vai ser criada, e eu mando resetar os consumer groups para ele ler do zero os offsets.
e aí eu indexo todos os meus dados sem precisar nenhum trabalho. Então, isso acaba facilitando bastante com que a gente consiga escalar em tecnologias e tenha uma liberdade maior de escolha, né? Afinal de contas, está sempre evoluindo. E como que essa arquitetura tem nos ajudado, né? Voltando nos nossos problemas lá do início, né? O primeiro problema era, putz, a gente tem um monte de dados e onde estão esses dados? Agora a gente tem um catálogo que tem todas as informações, todos os dados da empresa, ajuda muito a governança dessas informações. A gente sabe quais são os atributos que tem lá. Fica mais fácil para o time saber aonde que estão as informações. A gente tem um processo de rastreabilidade também, né? Então, tem um padrão de como os dados estão no esquema, no tópico, no bucket. Então, eu consigo rastrear esse dado. E também, como eu falei anteriormente, a criação de novas engines, né? Então, fica fácil da gente criar novas engines e escalar e testar novas funcionalidades. E, para finalizar, pessoal, eu gostaria de fazer 2 convites para vocês. O primeiro convite para vocês se inscreverem no canal do YouTube que a gente está criando ali na Neue, na LabStack, onde o time de engenharia da Neue, todas as pessoas que trabalham com qualquer parte de conhecimento ali da parte de engenharia, eles vão disponibilizar vídeos a cada 15 dias com alguma parte da nossa arquitetura, contando um pouquinho mais de como a gente fez. Então, a gente está fazendo essa iniciativa direto. E também no Neue Labs, no Medium Neue Labs, a gente já tem vários posts lá, explicando um pouco sobre a nossa pipeline de Machine Learning, que é bem legal. E também sobre um pouquinho da história que a gente passou no Genesis, que é um projeto que a gente criou que basicamente provisiona toda a nossa infraestrutura como código, usando Terraform e Ansible, e como que a gente passou e a evolução que a gente teve desde Colocation, AWS, Azure e agora Google Cloud. E, por último, também, quem ainda não pegou o copo, a gente está distribuindo um copo para tomar um chopp no Happy Hour que vai ter. É só passar ali no stand da Neue, ficar bem no comecinho, ali perto do coffee break. E fiquem à vontade. E queria agradecer o tempo de vocês aí e a oportunidade, tá bom? Obrigado, pessoal.